Sou o professor James Sobreira, professor de Biologia, e agora nós vamos pegar uma microaula sobre a diversidade vegetal. Segundo Silva Júnior 2013, o reino Plantae possui mais de 300 mil espécies, que a história evolutiva dessas espécies se deu de forma gradual e extensiva até a conquista do ambiente terrestre. Para entender um pouco da conquista do ambiente terrestre, nós vamos observar aqui o processo de evolução dos diferentes grupos vegetais. A primeira alga verde ancestral, primitiva, ligada ao ambiente aquático, evoluiu e deu origem às briófitas, que foi feita uma relação em 1821 por Samuel Gray, botânico britânico, que fez uma relação entre espécimes de musgos e hepáticas. Somente meio século depois ocorreu a proposta da formação do grupo das briófitas. As briófitas são plantas muito simples, que vivem em ambientes úmidos e possuem pequeno porte. Isso porque elas nutrem-se de forma bem simples, por difusão, o que limita o seu tamanho e impede que ela possa viver em ambientes secos. As briófitas também têm uma característica muito importante. Elas têm a fase do gametófilo maior do que o esporófito e necessita de água para poder perpetuar suas espécies. O embrião multicelular é uma característica evolutiva que vai pertencer a todos os vegetais superiores, mas foi marcante nas briófitas. Após as briófitas, nós tivemos o processo evolutivo, aqui já o aparecimento do esporófito dominante, os vasos condutores, folhas e caules. Ou seja, a fase aqui dessa nova planta que vai surgir, que são as pteridófitas, o esporófito é maior que o gametófilo, já é uma contraposição às briófitas. Segundo Burnier, 97, Nathanael Prisheim, alemão botânico, ele estudou diversas plantas sem sementes e foi pioneiro na questão do estudo dos cloroplastos. Por apresentar vasos condutores, as pteridófitas elas se adaptaram a meios mais distantes da água. Contudo, diante do processo evolutivo, ela ainda está próxima às briófitas pelo fato de necessitarem de água para a perpetuação da espécie, para a reprodução. Após as briófitas, nós temos uma ligação direta aqui com as gimnospermas. As gimnospermas apresentam características mais evoluídas. Segundo Silva Júnior, a semente é a principal afirmação para que as plantas possam habitar ambiente terrestre. Então, a semente ela começa a aparecer aqui nas gimnospermas, que são representadas pelos pinheiros e araucárias. O crescimento é lateral e essa planta agora consegue sobreviver em ambiente onde, para poder se reproduzir, não necessita exclusivamente de água do ambiente, pois a própria planta já consegue produzir a água necessária para que ocorra a reprodução. Apresenta porte elevado e a reprodução dela, a polinização é feita pelo vento. No grupo mais evoluídos, nós temos as angiospermas. As angiospermas são plantas que apresentam flores e frutos, ou seja, está na escala e no ápice da evolução vegetal. As angiospermas habitam desde regiões úmidas, geladas e desertos escaldantes, onde ocorreu a modificação e adaptação de cada uma dessas espécies. Segundo Linhares 2005, as angiospermas foram, assim, o elo, a maior parte evolutiva. Por quê?
Anteriormente, as gimnospermas somente tinham o cone, ou seja, uma semente nua que era difícil até para a polinização. Mas as angiospermas agora, elas têm o que? A flor, que pode atrair mais polinizadores, fazendo com que elas evoluam e tenham maior diversidade e sucesso no processo reprodutivo. Então, observando a linhagem no decorrer do tempo, nós podemos observar que as características foram surgindo e cada um destes vegetais foram habitando o ambiente terrestre. Então, o embrião multicelular é característico de todos os vegetais, desde a briófita até as angiospermas. O esporófito já é uma característica nova que vai permanecer das pteridófitas às angiospermas. A semente é exclusiva das gimnospermas e angiospermas, ou seja, no processo evolutivo foi adquirindo-se características que garantiu a sobrevivência e a perpetuação das espécies. Para que nós possamos observar o que foi dado na nossa aula, nós vamos ver aqui um quadro e as características que foi evoluída ao decorrer do tempo em cada uma das espécies e grupos vegetais. Então, as briófitas. De acordo com o que nós estudamos, as briófitas elas têm um embrião multicelular, ou seja, um embrião protegido, mas não apresentam vasos condutores, nem sementes, nem flores, nem frutos. As pteridófitas apresentam embrião protegido, mas surge um novo elo reprodutivo aqui, que no caso, aliás, um novo elo, que são os vasos condutores de seiva. Nós temos as gimnospermas, que já vão ter o embrião protegido, já vão possuir vasos condutores e vão ter sementes, mas ainda não portam flores nem frutos. E as angiospermas, que vão estar com o embrião protegido, possuem vasos condutores, têm sementes, flores e frutos, que é a parte mais evoluída, o ápice dos vegetais. Espero que tenham entendido a nossa aula. Agradeço a todos e obrigado.